Falar rapidinho do mimimi aí dos técnicos brasileiros. Tem um solta-voz Solta a voz. do técnico Jorginho, Hã, né? isso E daí aí não vamos estender muito, que já tem bastante tempo de programa. E aí a pergunta aí, depois desse solta-voz do Jorginho, é o seguinte. Os técnicos brasileiros, eles estão incomodados com os técnicos estrangeiros? Porque isso eu acho Sim. que foi muito latente aí com a mensagem do Jorginho. é aquele famoso, como que é? Falatino, né? Sentiu? Sentiu. O Jorginho Acusou ali. o golpe. É porque eu acho que a acusou o disparidade. golpe, cara. Não, mas eu acho que a imprensa brasileira tem aquele coisa do vira-lata, né? Porque a gente tem a paciência com o técnico estrangeiro que a gente não tem com o técnico brasileiro, tá? Então, também tem essa questão. Por exemplo, a idolatria que se tem com os técnicos estrangeiros aqui no Brasil, e você consegue trabalhos tão bons quanto de técnicos que não. Dorival da vida, o próprio Guto Ferreira, o que o Guto Ferreira fez com o Ceará, com a Chapecoense, naquele ano que a Chapecoense. Perdão, o Guto Ferreira, não, Mancini, que conseguiu fazer com a Chapecoense. Depois que aconteceu aquela tragédia lá, montou um time naquele ano e o time da Chapecoense conseguiu chegar em oitavo no Brasileiro. Então tem coisas ali que, quando o Vojvoda faz isso com Fortaleza, nossa, é ovacionado e tudo mais. E tem muitas vezes que um Guto Ferreira, um Dorival, Tá. técnicos mais medianos conseguem fazer um trabalho bem feito também, não é tão falado Tá, assim. Gabriel, pede o Barbieri na seleção de novo, vai. Eu daria um trabalho de 8 anos pro Barbieri na seleção, mais uma vez. É que o brasileiro ele é muito resultadista, né? Só o Isso é um campeão fato. que faz um bom trabalho, né? Exatamente. A não ser que seja um time pequeno que chega ali no G4, por exemplo. O Vojvoda foi mandado embora? Não. Não, mas Surgiu a notícia aí, mas não. Fortaleza. Ceni pode... Vamos trocar? Vai o Ceni pro Deu Fortaleza. super certo lá, né? Exato, mas e vem o vou- Vojvoda pro São Vou Paulo. falar pra você, se o Fortaleza aceitar o Rogério Ceni depois das duas sacanagens que Mas ele ele é maior fez, que é o muita Fortaleza. falta de amor, cara. Ó, quer ver? Olha o que disse o Jorginho, Isso. né? No solta-voz dele. Ele falou ali muito do Abel Ferreira. Será que ele tem razão? Não, que o Abel Ferreira é chato pra cacete, isso é um fato, né? Mas que no fundo ele deu a entender que o Abel Ferreira tá ganhando ali uma certa vantagem, né? Que os juízes estão deixando ele trabalhar e o brasileiro não trabalharia daquele jeito, Ah, mas xingando o o juiz. Mano Menezes, cara. Mas ele toma amarelo toda hora. Não, ele é chato pra Não, ele é caramba. chato. Ele já falou, na entrevista dele do Roda Viva, ele falou, eu preciso melhorar esse meu lado, eu enlouqueço na beira do campo. Não é só ele, né? A comissão técnica toda dele, né? E isso prejudica, né? Porque ontem faz falta um jogo como aquele, o Abel Ferreira ali, né? Nossa, no gol do Patrick, ele invadiu o campo. Nossa, ele ia se rasgar todinho. Nossa senhora. Olha, ele fala assim, ó. É uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro. Porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, nossos árbitros, dizendo que ele é cego, xingando de tudo, quanto é nome, e nada acontece. Mas está tudo bem. Vai ficar como choro de perdedor. E as coisas passam e não acontece nada. Mas quero deixar o meu protesto. Ele tomou uma Palmeiras- virada, né? O Palmeiras soltou E aí uma soltou nota essa. oficial, não sei se vocês viram, Hum. acusando ele de xenofobia. Isso é ridículo. Ele não foi xenofóbico em nenhum momento. Xenofobia. Isso é ridículo. A diretoria do Palmeiras também faz muita coisa certa, mas dá um mimimi também. Não foi xenófobo em nenhum momento. Se um brasileiro fosse para Portugal ou para Espanha e fizesse o que o Abel Ferreira faz, mais uma vez, eu não acho que ele tá errado, tá? Eu queria muito que o técnico do meu time fizesse o que ele faz. Só que se um brasileiro fosse lá e fizesse isso, iam escorraçar ele de lá. Mas como a gente tem essa questão de vira-lata, a gente bate palma pra tudo que é gringo, entendeu? Exatamente. Mas eu não acho que foi ridículo, não foi xenófobo, não. Ele tem razão, sim, o Jorginho. Eu vou levantar uma questão que eu acho que a gente não debatou, mas cabe no assunto. Quando o Lucha foi pro Real Madrid, o pessoal fazia esse tipo de Sim, situação falava com mal ele. do espanhol Do dele. portunhol lá, tudo dele, mais, né? Do projeto. O que você Projeto. acha? Eu acho que foi mimimi. Assim, apesar de, né, tem um número que indica um pouco disso. Que assim, o Abel Ferreira tomou mais de 30 cartões, O Felipe Melo. sei lá, esse ano. O negócio assim é absurdo.
Não, ele fica tá fora muito de si. fora do normal, né, o comportamento dele. Ele, né, ele já falou que ele entende problema que é é que ele- fora do O normal, problema é que ele entende, mas não melhora, né? mas não Isso melhora. é- Acho que É muito realmente... sanguíneo, né, cara? Ele E já você acha tá que a aqui. nota do Palmeiras tem algum cabimento? Não, acho que a nota do Palmeiras não tem nenhum Não, mas cabimento. aí Ele joga foi pra dentro do torcida, né, jogo. cara? Ele Acho pode que jogar não- pra torcida. Jogou pra tá jogando pra torcida. torcida. Agora, eu acho que também, sim, eu acho que os técnicos brasileiros estão incomodados. Ah, é fácil. Inclusive o Mano Menezes, né, fala que, porra, meu time tava esculhambado, o teu vai melhorar também, quer dizer, tá meio O Mano que... Menezes soltou uma um tempo atrás aí, Sim, falando foi do essa, Abel né? também. Foi? Ah, Não, essa daí foi do Paulo Souza, né? Que ele do falou Paulo pro Dorival. ele falou pro Dorival mal do Paulo Souza, pô, ele sabia que a Globo tava filmando ali, não é possível, Uhum. né, eles vão se E o- vão se tinha um cumprimentar no técnico final gringo do... no Inter, né? Antes dele. Então, ele falou mal dos dois. Ah, O é, técnico gringo que verdade. estava esculhambado e do Medina, Paulo né? Souza que estava esculhambado. Então, mas acima de tudo, acho que foi mimimi. Não Eles estão precisava, né? incomodados. Precisava. Como estão. e os técnicos estrangeiros. Duvido que se ele não tivesse tomado 4 na cabeça, ele não ia. Ele ia Ali falar foi alguma a coisa. cabeça quente, sabe? Foi uma cabeça quente. Se ele tivesse ganho, ele não ia falar aquilo. Não, Concorda? ele tá quietinho. Exatamente. E o Mano Menezes é um dos técnicos que é perfil Abel Ferreira, né? Bem menos. Chato, mas ele é chato demais, cara. Chato demais. Mas eu acho que o Abel ainda ganhou. Não, é que Pelo amor. né? Não tem jeito. É isso aí. E vocês acham que assim, os técnicos. O que os técnicos estrangeiros estão trazendo para o futebol brasileiro? A chatice do Abel Ferreira? Ou tem mais do que isso? Eu acho que tem mais coisa, sim. Tem mais coisa porque em relação a... Eu diria que assim, os técnicos brasileiros estavam muito acomodados com o tipo de planejamento e o tipo de ação para poder pegar e implementar o tipo de jogada. Então começou a ficar um futebol muito chato, muito quadrado. Quando o Jorge Jesus veio para o Brasil e implementou um tipo de filosofia no Flamengo, meio que se mexeu, fez os técnicos brasileiros se mexerem. Só que também ampliou o mercado, porque o mercado hoje internacional, em relação aos técnicos, estão tendo uma nova visão para o Brasil e vendo como uma oportunidade. O Paulo Souza ele largou a seleção da Polônia, que estava para se classificar para a Copa do Mundo, para vir dirigir o Esse se Flamengo. lascou. Esse se lascou. Exatamente. Agora tá isso em clube. Exatamente, se lascou. Mas E ganhou esses 7 dias- milhões, né? Não. Será que ele 7 tá milhões de triste? reais. Encheu o bolso, Tá triste? encheu o bolso. Ele viu? botou 1 Não, milhão e triste poucos de tá. euros. E você viu o comentário do empresário dele? Tá voando igual um sapo, hein? Exatamente. Então, eu acho que trouxe isso aí. Os técnicos brasileiros tiveram que se reinventar. E aqueles que não puderam se reinventar, meio que tiraram um período sabático, se aposentaram do futebol. Vou dizer assim, o caso, por exemplo, do Abel Braga. O Abel Braga pegou, largou, falou que não estava feliz, tinha que se Renato reencontrar. Gaúcho. Renato Gaúcho também, porque veio o Jorge Jesus. Saiu o Jorge Jesus, entrou o Dominique Torrent, que era o técnico. Cozinheiro do Pep Guardiola. Exatamente. Entrou lá, não conseguiu implementar, trouxeram o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho. Rogério. Não, perdão, o Rogério Ceni. Isso. Rogério. Depois do Rogério Ceni, tava esperando o Renato Gaúcho sair do Grêmio, saiu do Grêmio e trouxe pro Flamengo. Rogério Ceni foi campeão 2 vezes pelo Flamengo, hein? 3, né? 3? 3. 3 vezes. Guanabara, Carioca, E teve a- a Carioca, Supercopa e Supercopa Brasileiro. Brasileira. Ele não fez Ele só saiu do Flamengo porque saiu um áudio do preparador físico falando que o Sim. Rogério Ceni maltratava todo mundo Exatamente. que estava abaixo dele. E aí também, ele assim, deve ser um nojo, né? na verdade, É. tava esperando Dia a dia, já assim. o Rogério Ceni Arrogante estava sendo demais. fritado antes de mesmo sair. Ali dentro do Flamengo já tava esperando, mas vamos segurar, esperar, ó. Renato Gaúcho tá para sair do Grêmio. Ó, o Renato Gaúcho vai sair do Grêmio. Renato Gaúcho saiu do Grêmio, vamos atrás do Renato Gaúcho. Se ele aceitar, e já era o sonho do Renato Gaúcho dirigir o Flamengo. Eles já deviam estar se conversando por trás, Exatamente, né? exatamente. Porque era o sonho do Renato Gaúcho dirigir o Flamengo. Ele foi jogador no Flamengo, né, no Fluminense. E aí, quando viu a chance de poder contratar você, Rogério, a declaração que você fez é inaceitável, então vamos tirar você fora, pega seu boné, e aí trouxeram o Renato Gaúcho. Mas foi meio que assim, estavam buscando um bode expiatório para poder tirar o Rogério Ceni do Flamengo. E aí encontraram nesse preparador físico, né? Sim. Falou esse tipo de comentário. Foi o estopinho ali. Né? Exatamente, ali já foi o estopim. Sem contar que ele estava meio que perdendo a equipe no vestiário também. A exemplo do que está começando a acontecer, se já não está acontecendo no São Paulo. Sim. E
E aí, Pepe, o que os técnicos estão trazendo para o futebol brasileiro? Disciplina, tática, Eu vou falar mais preparação física. pela O que realidade que do Vitão da Fiel, né? Vitão, fala do Vitão, vai. Silvinho com o Não, eu acho que eles não estão revolucionando taticamente, mas eu acho que a sinceridade, não tem aquele receio de falar numa entrevista dos problemas do time, entendeu? Então eu vejo, por exemplo, o Rogério, que vocês deram de exemplo, ele vai lá na coletiva, todo mundo erra e só ele que não. O Vitor Pereira, ele erra, mas ele fala, pô, errei, cara. Mas o Paulo Souza, ele deu a meia. Assim, o Rogério Ceni pareceu muito bem o Paulo Souza. O Paulo Souza meteu malho nos jogadores. Né? Sim. Mas eu acho que é o sincericídio deles. Sincericídio deles. Sinceridade misturada com suicídio. Isso. No momento de dar entrevista e de falar dos problemas do time, inclusive vai ser uma das pautas do Corinthians, ele foi na entrevista e falou assim, gente, vocês estão pedindo para eu mudar, não mudar meu time tanto, tal, confiar mais nos jogadores de idade, mas se não fosse os meninos da base, a gente estaria brigando para não cair. Até onde que isso que ele falou é uma mentira? Eu, como torcedor do corintiano, eu concordo com ele. Se não tivesse os moleques da base... Mas internamente isso pro time, como que não deve ser pros cobrões? Renato Augusto, Fagner, pô, a gente tá... O Willian, a gente tá correndo, o cara tá falando isso, mas é que ele não tem apego ao cargo, entendeu? Se o Corinthians mandar ele embora aqui, Vai falar time fácil. Outro time fácil. Já os técnicos brasileiros, não, entendeu? Só que também a questão da intensidade, eu acho que o Jorge Jesus, ele trouxe isso, e eu acho isso muito bacana de outros técnicos, a intensidade de jogo, o perde, pressiona, sabe, marcar o adversário lá em cima. E o Vitor Pereira, ele acabou se modificando, porque ele viu que a realidade do elenco dele não proporcionaria a ele isso. Então ele acabou modificando, mas nada extraordinário. E como o Gabriel falou, eu acho que a imprensa, de uma forma geral, e os torcedores falam que a gente tem uma paciência maior com os técnicos estrangeiros. Acho que é isso. Exatamente. Acho que é a intensidade, né? Eles são melhores. São melhores que os técnicos brasileiros. Tática, intensidade. Exato, isso é um ponto. Outro ponto também é a disparidade que a imprensa critica um e critica o outro. Por exemplo, tudo que o Abel Braga ganhou, cara, se fosse um técnico estrangeiro, seria idolatrado. O Abel Braga, ele é muito campeão, cara. Sim, muito campeão. Campeão de tudo. Tudo que você pode imaginar, ele já ganhou. Mundial, ganhou 2 Libertadores. Exato, ganhou acho que 3 brasileiros e tudo mais. Então, assim, tem essa questão, né? Mas os últimos trabalhos dele não foram bons. Cara, no Fluminense ele vinha fazendo até um bom trabalho, ele foi com ele e tal. Mas foi pro Inter também não fez um bom Cruzeiro, trabalho. Não, ele fez um ótimo trabalho no Inter. Ele quase foi campeão. Não foi campeão por causa do impedimento lá no... pô. Mas Não, Cruzeiro, mas eu entendo o que o Gabriel tá Vasco... querendo dizer. Acho que o que o Abel tá fazendo agora no Palmeiras, outros técnicos já fizeram aqui no Brasil também, né? Só o Luxemburgo. Não acho... Como? É que Tô o dizendo Abel... em questão de títulos. O Abel e o JJ estão fora da curva, tá? Eles são... A maioria que vem não dá certo. Isso. O Abel e o JJ são casos. E vamos ver se o Vitão... Espero que não. Fala, Vitão da Fiel, por favor. O Vitão da Fiel. Por favor. Vamos ver se ele também consegue algum status assim. Espero que não. Espero que ele saia do Corinthians aí sem conquistar nada, né? Um exemplo de um técnico português que não deu certo foi um técnico do Cruzeiro, o Paulo, que tá na seleção da Coreia. Paulo Bento. Paulo Bento, entendeu? Não, e teve um outro também. Teve o Gareca no Palmeiras. Não, teve vários. São Paulo teve. Mas deu até certo. Mas não foi campeão de muita coisa, mas né? não foi mais nada. Mas só saiu pra disputar a seleção. O Balsa foi pra Argentina e o Osório foi pro México. E o Aguirre também fez um bom Osório, trabalho. O Rueda foi no Flamengo, né? Rueda foi no Flamengo. Não, o Osório conseguiu tirar da zona de rebaixamento. Ponto de vista, rapidinho, eu acho que os técnicos estrangeiros trouxeram para o Brasil também mais alternativas para os clubes, entendeu? Porque eles estavam olhando o mercado nacional e não estavam encontrando... Não tinha uma safra nova chegando. Não. E os velhos, os considerados velhos, estavam... E essa safra nova tá bem decepcionando, né? Tá. O Jair Ventura, o Roger Machado...